porque ele é Pai. Louvado seja Deus. Sentindo falta dele no culto de quinta, de sábado, sentindo falta de alguns irmãos, né? Louvo a Deus pela vida de cada um que entrou por essas portas. O nosso intuito aqui é a obra do Senhor, é o reino de Deus, e que nada nem ninguém possa nos tirar aquilo que o Senhor já plantou no nosso coração. Amém? Levanta a tua mão direita para o céu e fala assim: Jesus, não vim passear, eu vim cultuar. Fala o meu coração, eu te peço, para a glória de Deus. Irmãos, Gênesis 45, versículo de 1 a 9. Eu creio que você já leu, ou já ouviu alguém pregar. Eu já preguei aqui sobre José, mas vou citar alguns textos aqui na Bíblia, para que a gente possa se firmar mais em Deus. Porque quem serve a Deus não pode misturar as coisas, irmãos. Servir a Deus é uma coisa. Eu até comentei aqui nos cultos, estar na igreja é uma coisa e servir a Deus é outra coisa. Porque tem gente que fala: eu estou na igreja. Está na igreja, se pensar até o diabo entra, senta e cultua também, né? Então estar na igreja é uma coisa, servir a Deus é outra coisa. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Amém? Senhor, a voz é minha, a palavra ela é tua, e que o teu Espírito Santo tenha liberdade de falar aos nossos corações. A igreja diz amém? Amém. Então, irmão, José, ele, amando o pai, tinha que levar alimento para os irmãos. Os irmãos estavam pastoreando, né? Estavam tomando conta das ovelhas do pai. Em vez deles estar no lugar onde o pai tinha ordenado, saíram dali e foram para um outro lugar. Mas enfim, José conseguiu achá-los. E José tinha sonhos, porque sonhar de barriga cheia é uma coisa. Dependendo do sonho, vira até pesadelo, né? Tem sonho que vira pesadelo. Mas José tinha sonhos, e nesses sonhos eram sonhos revelados, sonhos proféticos dados por Deus. Sonhos que nem ele estava entendendo. Quando ele foi contar para a família, o pai, a mãe, os irmãos, porventura, eu sou teu pai, vou me prostrar em você, tua mãe, teu irmão, porque eles não tinham entendimento daquilo que Deus estava revelando para José. Tem coisas hoje que Deus revela a você, fala com você, talvez você não vai entender hoje, mas vai entender amanhã, né? Porque as coisas de Deus, irmãos, quem é espiritual entende as coisas espirituais, e quem é carnal nunca vai entender as coisas espirituais. E José, ele consegue achar seus irmãos, e eles com muita ira, muita inveja no coração, porque achavam que José era o mais amado, era o mais querido. Quem tem filhos aqui, mais de um, de 2 para cima, sabe, a mãe ou o pai ama os filhos todos por igual. Vou perguntar para Deus, Deus tem uns 20 lá na casa dele. Daquele monte de filho que você tem, você ama um especial ou você ama todo por igual? O amor é igual, o amor de pai e mãe é igual. Só que sempre tem um filho que é mais atencioso. Sempre tem um filho, pensa pai, pensa mãe, dá mais atenção, conversa mais. Não é porque o pai ama mais um do que os outros, ama todos por igual. Mas tem os filhos, o filho que é mais chegado. Não é porque ama mais, não é o filho, não é o pai que vai fazer a diferença. Não é a mãe que vai fazer a diferença, é o filho que vai fazer a diferença. Porque numa casa onde tem um bocado de filho, um filho dá atenção, o outro não dá, um filho conversa, o outro não. O pai e a mãe sabem
o filho que é mais chegado. E tem os menores, né? Tem o seu pequenininho, Micael. Mas antes de Micael veio o Miguel. Eu esqueço o nome ali dos meninos. Micael e Miguel. Antes de ter o Micael, tinha o Miguel. Do mesmo jeito que a Quinha, o pai e a mãe, né, cuida hoje do pequenininho, cuidava também do Miguel, porque não tinha aquele ali, né? Aí tinha o Miguel. Aí chegou o outro pequenininho, toda a atenção vai ser dada ao pequeno. Fábrica tem dois lá, esse aqui é o caçula. Às vezes você dá mais atenção, não é o caçula. Sempre o pequeno vai chamar mais, vai ter mais cuidado, mais atenção, porque é o pequeno. O primeiro que nasceu é primogênito, é o pequeno último, sempre vai ser dada atenção. Daniela está ali, né, com o nenenzinho pobre, e tem mais dois lá. Hoje a atenção da Damiana é toda voltada ao recém-nascido, porque a criança recém-nascida precisa de todo cuidado, não é assim? Então José não é porque era o mais amado, é porque era o caçula. O pai era apegado a ele, porque era o caçula, porque era o menor. Mas os irmãos tinham ciúme, tinham raiva. E Deus ainda dá sonhos para José, aí que eles ficaram mais aborrecidos ainda. Aí jogaram José dentro de um poço. Estava vindo uma caravana de ismaelita rumo para o Egito. Eles jogaram José dentro do poço. Ele podia, se o poço tivesse cheio, poderia ter morrido afogado. Poço vazio, do jeito que ele se cai de cabeça, quebra o pescoço e morre. Eu não sei se o poço estava cheio, se estava vazio, mas eu sei que a mão de Deus estava sobre José. Havia projetos de Deus na vida de José. Às vezes Deus tem um projeto na sua vida e não é o mesmo projeto que tem na vida de um irmão, de uma irmã ou de um familiar. Os projetos de Deus não são iguais. Os projetos de Deus são diferentes. Mas as pessoas não entendem. Aí ele é jogado dentro de um poço, é tirado do poço, é vendido como escravo. Chega no Egito como escravo. É levado para a casa de Potifar. Lá na casa de Potifar, tudo que ele botava a mão era abençoado. Potifar achou graças, né, aos olhos de Potifar. José era um bom homem. Quando ele ia viajar, ele dizia assim: fica tomando conta da minha casa. Ele tinha muitos escravos. José era o cabeça, é o que mandava. Era ele que comandava no lugar de Potifar. José era o cabeça. Aí um dia, vocês conhecem a história, a Bíblia diz que ele era formoso, e a mulher de Potifar se engraçou com ele, chegou a pegar ele pela roupa e dizer: deita comigo. E José diz para ela: não farei isso, jamais farei isso contra o meu Senhor, quer dizer, contra Potifar, e também não vou pecar contra Deus. Respeito pelo seu senhor, que era Potifar, e ao mesmo tempo que ele respeitava o Potifar, ele também tinha temor a Deus, porque ele disse: não pecarei eu contra o meu Deus. Aí a pergunta é para você que já é crente, que está na presença de Deus: o que é que vai fazer você cair? O que é que vai fazer você voltar atrás, desistir da fé, parar sua caminhada? Projetos que Deus tem na tua vida. Deus tinha projetos na vida de José. Na prisão, Deus estava com ele, porque ele não cometeu um crime, mas ela rasgou a roupa dele e começou a gritar, dizendo que ele tinha tentado contra ela, e ele foi preso. Então José foi jogado no poço, mas não negou a fé. José foi vendido como escravo, mas não negou a fé. José, ele foi preso por um crime que ele não cometeu, mas ele não negou a fé.
Porque Faraó teve uns sonhos que ninguém conseguia decifrar. E mandaram chamar José, e José decifrou aquele sonho. Agora o próprio Faraó diz para aquele homem que era escravo e era um preso, diz para todas as autoridades: abaixo de mim, José, ele será o governo do Egito. Abaixo de mim quem manda é ele. Olha só, irmãos. Então tem coisas que ocorrem hoje na sua vida que você não vai entender. E não é para entender, não é para chutar o pau da barraca, não é para desanimar, não é para desistir. Você é um ser humano e está sujeito a todas as coisas. Você serve a Deus, mas pode acontecer coisas que vai te abater. Pode ocorrer coisas que vai até mesmo deixar você com a mente turbada. O diabo vai aproveitar a adversidade ou o problema que você está passando para colocar na tua mente e voltar atrás, abandonar a fé, desistir de tudo aquilo que Deus já tem como projeto na sua vida. Glória a Deus. A história de Daniel Nabucodonosor, ele levou 3 levas. 3 vezes ele foi em Israel a pegar pessoas para levar para a Babilônia como escravo. Na primeira leva foi Daniel. Quando Daniel chegou lá no palácio, porque os moços mais formosos, o próprio Nabucodonosor mandou separar eles. E lá na cozinha, o copeiro Ló preparando os banquetes, sabe? Você já imaginou qual era a comida que ia para o rei da Babilônia? Para Nabucodonosor? Você já imaginou o tanto de comida? Aqueles rapazes que foram separados, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e outros mais. O copeiro Ló, aquele que mandava na cozinha, o chefe da cozinha, a comida que ia para o Nabucodonosor, que era rei, a mesma era para esses jovens comer. Aí Daniel chega para esse copeiro Ló e diz: nós não vamos comer dessa comida. Aí se fosse outra pessoa assim, mas nem lá em Israel comemos comida tão boa. Aqui nós não estamos sendo tratados como escravos, como servos. Nós estamos sendo tratados como rei. Porque o que o rei vai comer, nós vamos comer. O que ele vai beber, nós também vamos beber. Só que Daniel sabia que Israel só tinha um Deus, Criador dos céus e da terra. E ele sabia que na Babilônia tinha vários deuses. Deuses feitos pela mão do homem, esculpidos pelo homem. Deuses que vinham da mentalidade, da imaginação do homem. Mas Israel tinha o Deus vivo, que era Criador dos céus e da terra e de todas as coisas. Ele sabia que aquele alimento, por mais gostoso, ou por mais que os olhos enchessem de olhar, eram alimentos que eram consagrados a demônios. Porque antes do banquete ir até o rei, aqueles alimentos eram consagrados aos ídolos, aos deuses da época. E Daniel não queria colocar as suas mãos e a sua boca em coisa imunda. Então a gente pega a história de Daniel e traz para o dia de hoje. Quem conhece Deus, quem tem intimidade com Deus, não quer saber de nada que está ligado a Satanás, irmãos. Está no mundo, vivendo no mundo, está sujeito a todas as coisas, mas não se troca, não se vende, não troca a sua mente. Nós estamos aqui como servos, mas não vou comer da mesma comida, do mesmo banquete que vai para o rei, porque esse rei é idólatra, ele serve a um Deus que eu não sinto, que eu não reconheço. E ele falou para o copeiro Ló que ia comer frutas, folhas. E o outro falou assim: rapaz, mas se o rei
porque eu posso perder minha vida, eu posso morrer por causa de vocês. E a cada dia que passava, Daniel e seus amigos ficavam mais inteligentes. Cada dia que passava, eles ficavam mais fortes, mais formosos. Não era a comida que estava fazendo a diferença, mas era o temor a Deus. Porque quem teme a Deus não volta atrás. Quem teme a Deus não importa onde está o teu pé, não importa onde ele está indo ou está chegando. Ele tem que mostrar que o Deus que ele serve faz a diferença na vida dele. Aí hoje, não sei se é falta de temor, falta de conhecimento, mas qualquer coisinha as pessoas querem desistir. Qualquer coisinha que abandona a fé. A saiu da igreja por quê? Porque tinha uma irmã lá que não ia com a cara dela. Porque o meu sangue não se dá com o sangue de fulano. Outros, porque o pastor. As pessoas, elas inventam muito desculpas. Como eu disse, está na igreja é uma coisa, está em Deus é outra. Quem está em Deus não está nem aí se alguém sorriu ou se fez careta para ela. Ela está em Deus. Quem está em Deus não está na casa por causa de pessoas, está na igreja, está na casa por causa de Deus. Glória a Deus. Quem está em Deus não está preocupado com o que os outros acham, o que os outros pensam. E por mais que haja uma perseguição, lá em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo deixou escrito: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, pois é Deus que os justifica. Então não vou sair da presença, abandonar minha fé por causa de pessoas, ou porque alguém falou, porque alguém pensou. Não me importa a atitude dos outros, o que importa é a minha atitude com Deus, para com Deus. Glória a Deus. Está dando para entender a palavra? Na palavra de Deus, irmãos, eu já preguei aqui uma vez também sobre Jeremias, mas lembrei aqui, Jeremias foi chamado de um profeta chorão, e Deus chegou a dizer para ele: não chora por esse povo não, ele não merece, fica chorando não. Aí, Jeremias, antes do povo ser levado para a Babilônia, Jeremias foi usado por Deus. Está vindo uma nação, vocês vão ser levados como escravos. Sabe o que os príncipes e aqueles que governavam faziam? Ria, zombavam. Eles jogaram ele dentro, pegaram Jeremias, um profeta de Deus, ele sabia que era profeta, jogou na prisão, jogou dentro de uma fossa. Aí tudo aquilo que Jeremias profetizou aconteceu, e o inimigo veio e levou o povo como escravo. Abacuque, vocês lêem todo, é pequeno, o livro de Abacuque é pequeno. Ele, como homem de Deus, ele começa a conversar com Deus, mas não tem resposta. Sabe, tem hora que não tem resposta. É como se Deus tivesse se calado para com ele, com a nação. Ele começa a indagar porque tinha fome, desemprego, violência. As autoridades estavam corrompidas. E ele chega a dizer para Deus: está vindo uma nação, a nação inimiga está vindo contra o teu povo, não vai fazer nada. Porque, irmãos, muitas das vezes
repente Deus falou. Ah, eu fui lá em tal lugar, Deus falou. Ah, Deus falou. E a hora que Deus não fala? Às vezes a pessoa ouve aquilo que ela quer ouvir. Nem foi Deus que chamou o homem, mas sai dizendo que foi Deus que falou. Até que ele caiu em si. Porque não importa a intimidade dos outros, o que importa é a sua intimidade com Deus. Deu para entender o que eu estou falando? Se fulano, Bertão, Ciclano quer nada, faça você sua parte, porque você vai precisar conta de você e não dos outros. Aleluia. Aí ele cai em si. Ele abre a boca e diz o quê? O justo viverá pela fé. Ele está falando para ele mesmo. Porque aos olhos humanos, o povo estava indo de mal para pior, afastado de Deus, fome, idolatria, tudo quanto é tipo de porcaria que você imaginar, estava na nação. Ele queria que Deus respondesse: eu vou ter misericórdia desse povo, eu vou ter compaixão desse povo. Ou ele queria que Deus falasse: eu vou matar todo mundo, porque a situação que eles estavam. O que Deus está à procura é de adoradores que o adorem em espírito de verdade, independente da situação que você esteja. Servir a Deus está muito além daquilo que pensamos ou imaginamos. Aí ele abre a boca: o justo viverá pela fé. Mas nem todo mundo era justo. De 100 se tirava 1 ou 2. Mas a palavra é para aquele que no meio de toda essa lama, toda essa sujeira, continuava no temor e na obediência ao Deus vivo. Então não importa se está livre ou se estava no cativo, ou se a nação ia ser invadida ou não, o que importa era permanecer em Deus. Não importa a circunstância, mas se Deus fosse o primeiro em tudo. Aí eu fico observando, irmãos. Eu conheço pessoas que pregavam muito, hoje está lá enchendo a cara de cachaça, está nas drogas. Eu conheço pessoas que cantavam, que a igreja chorava quando estava louvando, estava inundando. É claro que a gente tem que orar e tentar buscar aqueles que saíram do caminho. Mas são decisões que eles têm que tomar, de voltar como o filho pródigo. O pai não foi atrás do filho pródigo. O irmão também não. Os funcionários da fazenda também não. Ele, quando o negócio apertou: o que eu estou fazendo aqui? Os empregados do meu pai comem pão e pão com fartura. Eu estou aqui perecendo de fome. Voltaram e ele ter com meu pai. Quando ele voltou para a casa do pai, o pai não foi atrás dele, ele que voltou para a casa do pai. E ele disse para o pai: olha, eu estou voltando para casa, mas estou voltando como um dos empregados, porque o pai tratava bem seus empregados. Ele sabia que lá ele ia ter do bom e do melhor. Como empregado, não era nem mais como filho, mas o pai o recebeu como filho, mas ele caiu em si. O Salmo 1, presta bem atenção, o que o Salmo 1 diz? Salmo 1, 1 e 2. Bem-aventurado é o homem. Quando fala do homem, fala da mulher. Bem-aventurado é o varão ou o homem que não se assenta no meio de escarnecedores, que não recebe conselho de ímpio. Uma pessoa que levanta a mão, confessa Jesus e começa a sentar com o escarnecedor. E se ele não for luz no meio das trevas, daqui a pouco ele vai estar fazendo a mesma coisa. Você quer ver? Porque tem de pessoas que às vezes, no momento difícil, vem de ir para o joelho e pedir a Deus força, ele vai conversar com o ímpio. Se a mulher levou chifre, a amiga que é do diabo lá vai dizer para ela: paga com a mesma moeda. Eu estou mentindo? Não é assim? Ah, fulano, ele meteu chifre em você, te traiu por outra
servimos a Deus, irmãos. Mas eu sempre digo, o sol que vem para o ímpio vem para o justo. A chuva que vem para o justo também vem para o ímpio. Enquanto nós estamos aqui, estamos sujeitos para tudo. O que não podemos é voltar para trás. Porque não estamos falando de estar na igreja, estar no culto, nós estamos falando de eternidade. Quando você levanta a tua mão e confessa Jesus como teu Salvador, teu nome é escrito no livro da vida. Se Jesus voltar, você sobe. Se você morrer, não vai ficar enterrado, vai ressuscitar, vai encontrar com Ele. Mas se você desistir da fé, você está desistindo de Deus, está desistindo da eternidade com Jesus, para poder abraçar o diabo e por isso que claro que foi o diabo. Essa é a realidade. Então, todas as vezes que você estiver passando uma grande provação que talvez você não vai, parece que você não vai aguentar, não pense em juntar o pau da barraca. É essa hora que o diabo vem com as bandejas dele. Não pega a bandeja que o diabo está trazendo para você. Abre a tua boca e diz: Senhor, eu estou sem força. Senhor, estou quase caindo num abismo. Tem misericórdia de mim. Porque é melhor você ir buscar Deus do que você dar ouvido a conversas que saem da boca de pessoas, principalmente, que não tem nada de Deus, para poder derrubar você. Giovana está fazendo 2 anos de base missionária. Eu duvido que nesses 2 anos o diabo não já usou alguém para levar ela para a latinha, levar de novo para o paredão. E o que ela já deve ter ouvido: não vai ficar muito tempo não conheço ela, é da farra. Ela tem 2 anos que está com nós aqui. Por que ela está? Porque a cada dia ela vai vencendo e rompendo pela fé. Porque ela está aprendendo que com Deus é melhor que com o diabo. E aí fora tudo é passageiro, tudo é ilusão. As pessoas bebem, fazem aquela farra, no outro dia cadê o dinheiro da compra? Cadê o dinheiro para pagar o talão de água, talão de luz, pagar a sua fatura? Foi na bebedeira? Porque depois que o cara enche a cabeça, encheu a cara e paga pão belo, começa a dar de pãozinho. Teve uma vez eu fui orar, fui eu e os irmãos orar na casa de uma família, e essa família estava na igreja. Aí quando todo mundo, eu vou orar assim, irmãos, ó, no céu ou na terra. Todo mundo orando, comecei a sentir um cheiro de cachaça. E aquela catinha de cachaça, de sangue de Jesus tem poder. Aí quando eu virei, que eu olhei para a mulher que eu estava, a gente tinha feito uma corrida de oração, quando eu virei assim, a boca dela toda toda. Aí quando eu olhei, eu vi aquela gargalhada. Aí falou assim: acabei de sair de um sujeito, eu fiz delegação, o pagamento dele com bebida com os amigos. Botei doença nele, botei doença na mulher, botei doença nos filhos. O diabo falou na boca. Quer dizer, a pessoa que vai estar na casa dela, o demônio estava em outra pessoa. Mas por a gente estar orando lá, e o diabo também andava com ela, manifestou nela. Aí nós oramos, pedindo a Deus para ter misericórdia desse homem, onde ele estivesse. Porque além do diabo comer o dinheiro do pagamento, ainda botou doença na família. Quer dizer, a fome com doença, misericórdia. Aí depois fomos expulsar da mulher aquele demônio. Era enxumanieiro, enxubeberrão, enxumanieiro. Quer dizer, a cachaça que ele usou o corpo do homem lá para beber, veio tudo com ele. Por isso que quando incorporou na mulher, ficou aquela catinha de cachaça. E tem gente que diz que capeta não bebe porque é espírito, você está enganado. Ele, como espírito, ele vai usar o corpo. O corpo que ele manifestar, o que ele recebeu lá, vai estar nele. Mas a palavra dessa noite é: não desista. Não olha para trás. Você não está livre de provação. Você não está livre de adversidade. Você não está livre de ataques. Você não está livre de alguém sair falando mal de você. Você não está livre de tempestade. Você não está livre de nada. Mas você tem um Deus que zela por você, que cuida de você, que nos teus momentos difíceis
não sabe como foi o dia daquela pessoa. Você não sabe como está a alma, o coração daquela pessoa. Às vezes a pessoa está toda arrebentada, ferida, machucada. Mas o temor a Deus é a fé tão grande que ela não quer demonstrar o que ela está passando. Não é porque ela é forte, é porque ela está vivendo Filipenses 4,13. Eu não sou forte, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então nós não estamos só nas nossas fraquezas, nós somos fortalecidos através da fé, através da palavra, através do temor do Senhor. Então, irmãos, qualquer coisa que acontece comigo lá fora pode acontecer conosco também. A nossa diferença é a nossa fé, a nossa intimidade, o nosso temor. E nunca pagaram mal com mal, pagaram mal com a mesma moeda. Servir a Deus é fazer diferença. Amém? Amém. Eu fico olhando, tem pessoas que, não sei, irmãos, o que passa na cabeça das pessoas? Eu não sei, eu queria entender. Tem pessoas, qualquer coisinha, qualquer coisinha, não vou mais para a igreja, eu não prego mais, eu não canto mais, eu não faço mais, irmãos, você não está aqui por causa de mim, você está aqui porque Jesus morreu na cruz por você. Aleluia, glória a Deus. Nós temos que colocar no nosso coração, na nossa vida, e toda a direção ela vem de Deus, e tudo que nós fazemos é para Deus, e ninguém pode fazer nada para Deus sem receber recompensa, porque Ele é aquele que recompensa cada um segundo as suas obras. Glória a Deus. Não desista. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura nas mãos de Deus e vai. Vamos repetir. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura nas mãos de Deus e vai. Vamos levantar nossas mãos. Segura nas mãos de Deus. Levanta a pessoa. Segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhe para trás. Segura nas mãos de Deus e vai. Mais uma vez. Segura. Levanta a suriandaia. Recatuída na suricama na serra. Pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante. Não poderemos segura nas mãos de Deus e vai. Tá difícil, minha irmã, segura na mão de Deus. Tá difícil, meu irmão, segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus, aleluia. Segura, porque o Senhor não vai te desamparar, nunca desamparou e não vai te desamparar. Segura na mão de Deus. O Espírito de Deus vai me lembrar, nós falamos de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, ao som do pífaro de
três. Falando assim, por que você não quer se prostrar? Porque, irmãos, homem e mulher de Deus não se prostra diante de qualquer coisa, não. Aleluia. Oh, aleluia, irmãos. Sadraque, Mesaque e Abdenego disse para o rei: olha, rei, nós não vamos nos prostrar diante da tua imagem, porque o nosso Deus, quer dizer, não é a imagem, o nosso Deus, o Deus de Israel, o nosso Deus, Ele vai nos livrar da tua mão e vai nos livrar dessa fornalha também. Porque aquele que não se prostrasse diante da imagem era para ser jogado dentro da fornalha de fogo. O rei mandou aquecer 7 vezes mais. Os homens que levaram Sadraque, Mesaque e Abdenego, só de chegar perto da fornalha, morreram queimados. Daqui a pouco o rei começou a olhar e disse: não jogamos 3 homens dentro da fornalha? Sim, ó rei, mas eu estou vendo 4 andando no meio do fogo. Sadraque, Mesaque e Abdenego, e o Senhor, na teofania, Jesus, estava dentro da fornalha. Quando você teme a Deus, você prioriza Deus, Deus não vai te livrar da fornalha, mas Ele vai estar com você dentro da fornalha, para as pessoas saberem quem é o Deus que você serve. Esse é o Deus que nós servimos, maravilhoso. Aí o rei mandou os 3 sair de dentro da fornalha. Não tinha um fio de cabelo queimado, não tinha um chamuscado de fogo na roupa. Aí aquele rei fez um decreto que a partir daquele dia somente poderia se prostrar e adorar ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. A partir dessa data só poderão se prostrar e adorar ao Deus de Israel, ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Mas olha a palavra: o nosso Deus vai nos livrar da tua mão e também da tua fornalha. Então, quando você estiver na fornalha, na prova, na luta, no deserto, na tempestade, levantando gigantes, creia que o Senhor, Ele está no teu lado. Você não pode ver, mas você pode sentir Ele. Amém? Então, bem-aventurada é a mulher, é o homem que teme ao Senhor. Que não é só ouvinte, mas é praticante da palavra de Deus. Eu sei que tem pessoas aqui que já passou e está passando por grandes lutas, mas não perca a tua salvação, não perca a tua fé, não desista da caminhada. Vai orando e falando: Senhor, coloca mais temor no meu coração, coloca mais temor na minha alma, para quando a adversidade chegar, em vez de reclamar, eu vou te adorar. Para que o Senhor venha ser sempre prioridade na minha vida. Então não desista da fé, não pare sua caminhada. Quando você passar aquela prova, aquela luta, quando você achar que você está sem força, não cruza os braços e fica dentro de casa, não. Porque você ganhou o diabo, você ganhou o diabo porque é demoniado. É você passar uma grande prova, uma grande luta, que parece que você não vai aguentar, você está se arrastando, mas você entra por aquelas portas, dobra teu joelho, vai conversar com o papai. O diabo olha lá de fora e diz: eu faço de tudo para amarrar, para prender, para destruir. Mas quanto mais eu ataco, mais ela busca, mais ela segue, mais ela se entrega. É isso que Deus quer de nós. Amém? Então não vamos misturar as coisas, não. Às vezes a gente é ser humano. Vamos supor, eu ganho 2.000 por mês. Eu vou lá na loja e faço a dívida de 4.000. Ah, não vou pegar isso para atribular, porque está chegando de pagar e que fulano vai vir para receber, ou que eu tenho que ir lá na loja para resolver. Não foi o diabo que levou você na loja, nem foi Deus. Você foi lá, fez a dívida e quer misturar, deixar de vir para o Pai, deixar de vir buscar a Deus por causa de falha e erro seu. Não é mais fácil você vir para a igreja e falar: Senhor, não foi o diabo e nem foi o Senhor que fez a dívida, não fui eu. Mas
Mas eu tenho o poder de me socorrer e de me ajudar. Qual a diferença? E aconteceu isso comigo, vai. Fiz uma dívida além da que eu podia fazer. Chegando o dia, eu fui reclamar. Não, eu falei isso com Deus. Eu falei, Deus, não foi o Senhor e não foi o diabo, não fui eu. Mas eu não vou recorrer ao diabo, nem recorrer ao Senhor, porque o Senhor é meu pai, o pai cuida do filho. 2 dias depois o problema estava resolvido, porque ele resolveu. E se eu cruzasse os braços, ficasse de cabeça quente, o que Deus tem a ver com aquilo que eu faço sem pedir direção? Não tem nada a ver. Mas se a gente permitir que entre no negócio, resolve te dar vitória. Porque você vai. Amém? Isso é um pequeno exemplo que eu dei. Então não importa. Você está trabalhando lá no café, passou a prova lá, passa por lá gritando, glorificando a Deus, fica lá de cabeça quente, né? E aí o diabo já joga, não, rapaz, sair daí vai tirar do boteco, toma logo uma cana, toma logo uma gelada que você vai resolver, vai nada, você vai piorar. No mato mesmo, você vê o caminho, vai lá, vai no pé de café daquele, vai conversar com Deus. Porque Deus tem o poder de te abençoar e de tirar você do fundo do poço, como tirou José. Tirar da cadeia, como tirou José. Aí José disse o que para os seus irmãos? Quando os irmãos de José viram ele, ficaram com medo. Para vender um camarada como um escravo. Pensaram muita coisa, mas José disse, sabe o quê? Vocês não precisam ter medo de mim, porque tudo que aconteceu foi permissão de Deus. Aí ficamos para encerrar a palavra, uma palavra que Jó disse para a mulher. Jó perdeu 10 filhos, perdeu toda a riqueza e não tinha mais saúde. Corpo cheio de lepra, se coçando com cabo de telha. Aí a mulher chega para ele e disse, amaldiçoa teu Deus e morra. Ele virou para a mulher e falou assim, porventura Deus ia dar só coisa boa? Porque tem gente na igreja que pensa isso, que Deus só vai dar coisa boa. Na coisa boa você é crente, mas pior você tem que ser mais crente ainda. Na adversidade, na luta, na aprovação, aí que você tem que ser crente. E Jó falou para a mulher, você está falando como uma louca. Porventura Deus só ia dar coisa boa? Não ia permitir as ruins também? Então nós que servimos a Deus com alguma coisa ruim acontecer, glorifique a Deus, porque é passageiro. Toda tempestade é passageira. E Deus sempre no controle de tudo e de todas as coisas. Você pode aplaudir o Senhor? Oh, glória! Então, irmãos, eu tenho, daqui da igreja eu tenho, no privado tem um grupo. E uma coisa que Deus falou comigo em Vitória, que em Vitória tem, achei que lá em Vitória também tem um grupo. A Deus falou assim comigo, assim, ó, não dá pérola para porco e nem fica quebrando cabeça com quem não quer. Se preocupa com aquele que quer. Porque aquele que quer, ele está padecendo, ele está sofrendo, ele está chorando. É como eu disse, às vezes a pessoa vem conversando rindo, mas só Deus sabe o que ela está passando. A luta, a prova que ela está passando. Então aquele que quer, vamos dar as mãos. Mas aquele que não quer, perder tempo com quem não quer, irmãos. Se a pessoa não quer, nem Deus pode fazer. Porque Deus só faz quando você permite. Se você não permitir, Ele não coloca as mãos. Porque alguém vai falar assim, poxa, pastor, tem eu lá, por que não vem na minha casa? Por que não liga para mim, não conversa comigo? Eu estou aqui. Quem quiser me conversar, vem. Quem quiser vir me pedir oração, vem. Já falei que uma visita na sua casa, fala comigo que eu vou lá. Chegar de surpresa também não vou não. Amém? É difícil fazer isso. Então a pessoa tem que querer. Se não querer, nem Deus faz. Mas a palavra para você que está aqui nessa noite, seja fiel até o fim. Jesus disse, seja fiel até o fim, que eu vou dar para você a coroa da vida. Seja fiel até o fim. Diante de ti eu pus uma porta aberta, está aí, ó. Pus uma porta aberta, ninguém pode fechar. Agora, mesmo você tendo pouca força, não deixe de me cultuar.
abençoar a sua vida. Levanta a tua mão direita. Jesus, eu creio que o teu Espírito Santo falou e se revelou. Talvez tem pessoas aqui que veio arrastado, talvez até falou para si mesmo que não ia caminhar mais, que ia desistir. É tanta prova, tanta luta. Às vezes o inimigo levanta o vizinho, alguém de dentro da própria casa. Muitas das vezes a prova é tão grande que alguns até não tem nem força para orar. Está como Ana, só mexendo os lábios. Mas eu quero te pedir hoje, agora, restaura a fé, o temor, que a tua graça seja abundância sobre a vida de cada um que aqui está. Pai querido, levanta, fortalece, restaura, dá saúde, Pai, repreende as enfermidades, porque enfermidade também incomoda, enfermidade tira paz. Pastor, não cura, igreja também não, mas a tua palavra diz: eu sou o Senhor que te sara. A tua palavra diz que no Calvário o Senhor levou as nossas coisas e as nossas enfermidades. Não importa onde essa enfermidade está, o que importa, quem vai tirar desse irmão, dessa irmã, é o Senhor. Cura, liberta, transforma, faz uma grande obra no lar, na família. Eu abençoo a vida de todos, no nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Quem é batizado na sala?